Olá! Vamos conversar sobre desenvolvimento de pessoas, sobre os desafios da vida? Vamos conversar também sobre gestão pública? O programa Movimento Empresarial de hoje, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos. O programa Movimento Empresarial vai conversar com a consultora e desenvolvedora de pessoas, Perla César, diretamente de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Também vamos falar com a secretária de Parcerias da Prefeitura de Porto Alegre, secretária Ana Pellini, que vai contar para nós um pouco sobre como é ser gestora de uma cidade. O programa Movimento Empresarial vai tratar destes e de outros temas a partir de agora. E o programa Movimento Empresarial tem a satisfação de receber, neste momento, a secretária de Parcerias do município de Porto Alegre, Ana Pellini. Secretária, seja muito bem-vinda aqui à Rede Sul, ao programa Movimento Empresarial. Olha, é uma honra enorme participar do programa, né? A Ana Paula já conhecia, o Rogério estou conhecendo agora, e quero dizer que realmente é uma oportunidade, né, de eu me apresentar e os trabalhos aqui da Secretaria, fico muito agradecida. Secretária, uma das coisas que eu entendo que seja importante para as pessoas se conectarem com o gestor público é conhecer um pouco da trajetória do ser humano que está, neste momento, ocupando uma função pública. Então, eu gostaria de lhe pedir para, rapidamente, trazer alguns dos pontos mais importantes que considera da sua trajetória como gestora pública. Olha só, eu comecei na Secretaria Estadual de Fazenda, fiz um concurso público para, na época se chamava de auditor fiscal, o cargo que eu entrei, e trabalhei lá durante mais de 20 anos. E aí que começaram oportunidades de trabalhar com gestão pública. Nesse ínterim, eu já dava aula na URCS, na questão da contabilidade, e também fiz o mestrado em administração pública, que me ajudou a entender melhor essa dinâmica. Mas aí eu tive uma opção de oportunidades, fui diretora-geral do Tribunal de Justiça, uma coisa que eu adorei, o Poder Judiciário, ele tem uma lógica totalmente diferente do Poder Executivo, muito mais cheio de regras, enfim, e foi muito bom, foi um grande aprendizado. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Segurança Pública e cheguei a ser secretária, a primeira mulher a ser secretária da Segurança Pública aqui no Rio Grande do Sul, e acho que é a única, porque não teve mais ninguém, por um período que não foi grande. Mas lá é uma lição de vida, a gente vê o mundo mais perverso, né, como ele se apresenta, é na questão da criminalidade da segurança pública. Depois eu fui presidente da FEPAM, o que muito me honrou no governo Ieda Cruzius, e acabei sendo secretária-geral de governo dela também. Posteriormente a isso, eu trabalhei na prefeitura, aqui no governo do Fortunati, e depois retornei ao Estado como secretária de Meio Ambiente e acumulando o cargo de presidente da FEPAM. Fiquei, então, 4 anos, né, na época do governo Sartori, na área ambiental, que é uma área difícil, onde a gente tem sempre que andar muito equilibrado entre o desenvolvimento econômico que tem que ocorrer e, ao mesmo tempo, o uso dos recursos naturais. Foi muito bom. Posteriormente a isso, eu trabalhei 1 ano e meio no governo federal, no governo Bolsonaro, primeiro no Ministério do Meio Ambiente, como secretária executiva, e depois eu fui para o Ministério da Cidadania, e lá também fiquei mais ou menos 6 meses, até que teve o Covid, e aí eu tive que retornar aqui para a minha cidade, para a minha família.
Mas foi uma vivência, assim, que eu acho muito bom. Eu sempre recomendo que as pessoas que queiram trabalhar no setor público, elas têm que ter a dedicação, né? Mas é muito bom, muito gratificante saber que a gente pode realizar coisas em prol da sociedade, em prol daquelas pessoas que realmente precisam, né, do serviço público. Ana Paula. Secretária Ana Pellini, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Saiba que é uma honra tê-la aqui conosco, ainda mais com toda essa trajetória de vida e importantíssima a tua fala de trazer sobre o servir, que é a ação de ser servidor público. Nós estamos aqui ouvindo sobre secretária de parcerias. Para aquelas pessoas que ainda não sabem o que é uma parceria, o que é uma concessão pública, traz para a gente, por gentileza, o que é e quais os benefícios de se ter essa parceria e essa concessão do público-privado. Sabe, Ana Paula, que o poder público, ele, nesses quase 40 anos que eu trabalho, sempre trabalhei no poder público, ele se degradou muito em termos de qualidade na prestação do serviço público, por várias razões que aqui a gente não conseguiria esgotar. Mas a verdade é que o poder público sozinho não está mais dando conta da demanda da população, não consegue. Ele precisa fazer parcerias, ele precisa buscar ajuda do privado. E eu acho que nós estamos chegando num modelo bem interessante, quando a gente faz uma concessão ou uma PPP, né, que são as típicas parcerias público-privadas. Na verdade, o público fica com a questão de administrar, de fiscalizar o serviço, de planejar como quer que aquilo ocorra, mas a parte da execução das tarefas, que é algo onde o poder público ele é mais fraco, é contratado um privado. Por um longo período, normalmente 20 anos, 30 anos, na verdade não é um modelo totalmente novo, né? O Dom Pedro II fez a primeira concessão do Brasil de uma estrada de ferro que foi construída por ingleses, operada durante mais de 50 anos por ingleses. Então, isso não é um negócio que surgiu agora, mas se tornou novamente atraente, até porque nós tivemos uma porção de leis, inclusive o marco regulatório do saneamento, que deram regras bem claras para que essas concessões e PPPs ocorram, dando segurança jurídica tanto para o poder público, quando ele assina, como para o privado, que vai fazer investimentos, então ele tem que ter a segurança jurídica para isso. Vou te dar um exemplo. Nós, hoje de manhã, apresentamos para o prefeito um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas para uma concessão do Parque da Redenção. Não está completamente fechado, mas a ideia é que a gente tenha alguém que administre o parque, continuando público, todo mundo vai poder ir no parque, só que vai poder usufruir de um parque ainda melhor, porque este concessionário terá que fazer várias benfeitorias, entre elas um estacionamento subterrâneo, que é uma necessidade que nós temos naquela região, até para apoiar o Araújo Viana quando faz shows e coisas assim. Então, ganharia, né, a cidade ganharia com isso, e com a remuneração do estacionamento, este concessionário teria condições de manter o parque, manter todas aquelas maravilhas, tem obra de arte, tem recantos, e que poderiam estar ainda melhores do que estão. Estão lindos, mas poderiam estar ainda melhores, né? Além de administrar os TPUs, aquelas prestações de uso que a gente tem um mercadinho, enfim, tem parques de diversões, pedalinho, que pode, então, tudo num contrato ficaria mais fácil de administrar. Então, a concessão ou a PPP que a gente faz sempre é no sentido de melhorar o serviço público. É contratado um privado que vai fazer aquilo que o poder público poderia ou deveria fazer de meio próprio, mas não consegue, por N motivos. Então, esse contrato é feito e aí o poder público se restringe a fiscalizar, comandar. Outro exemplo é a iluminação pública. Nós fizemos uma parceria para a iluminação pública de Porto Alegre e tínhamos enorme dificuldade de manter a cidade iluminada, trocar por LED, enfim. Imagina hoje, com esse monte de roubo de fios, a dificuldade que seria.
É difícil ainda, mas está sendo muito mais fácil com a empresa que tem agilidade, que compra fio logo, que traz as pessoas, que tem, digamos, muito mais condições, né, de ter agilidade na prestação de serviços. Então, já se tem muita vila, muito bairro na periferia com LED, que é importante para a segurança pública. Nós tivemos roubos no Marinha do Brasil e no Parcão. No Marinha do Brasil já está sendo feita uma obra enorme, enterrando esses fios, dificultando o roubo. Então, são coisas que se consegue porque a gente tem essa parceria com o privado que nos ajuda com a sua agilidade, com a sua forma de gerir, que é muito menos amarrada que a nossa, operar com muito mais agilidade. Então, a secretaria hoje, ela cuida disso, das concessões, das parcerias público-privadas e também das parcerias comunitárias, que por lá no fim eu gostaria de falar um pouquinho, que é quando o privado faz alguma benemerência com a gente, que nós gostamos, né? Benemerência com a cidade, adota uma praça, adota um espaço verde, se torna prefeito de uma praça, enfim, a gente chama de parcerias comunitárias, essas em que são muito simples e precárias, elas duram enquanto o privado quiser colaborar com o poder público sem nenhuma remuneração, apenas para ajudar o seu bairro, a sua cidade, enfim, a ser melhor. Secretária, então, já que nós estamos falando deste tema, deixa eu começar. Nós temos aqui um portfólio de projetos e parcerias da Prefeitura de Porto Alegre, mas vamos começar falando sobre o prefeito da praça, porque isso me pareceu uma coisa diferente, uma coisa que é uma inovação. Então, por favor, secretária de parcerias, Ana Pellini, conta para nós o que é esse projeto Prefeito da Praça. Olha, Rogério, é muito legal. E ele já tinha essa iniciativa quando o Mello era vice-prefeito, ele adora isso. Só que agora foi feito um decreto, foi regulado, o prefeito da praça é nomeado em diário oficial como servidor público voluntário, ele ganha um crachá, ele ganha um certificado. Mas como é que funciona? Na cidade, sempre teve pessoas que cuidavam das praças do seu bairro. Isso é muito comum, principalmente pessoas que se aposentaram, que tinham atividade, e aí moram em frente à praça e fazem essa colaboração, né? A vizinhança se reúne, contrata um vigilante ou contrata uma pessoa para fazer capina, cuidar do lixo, afasta o mau uso com várias estratégias de vizinhança, assim, para que a pessoa saia de lá e vá para outro lugar fazer coisa ruim. Então, a gente já tinha isso. E o prefeito Sebastião Mello batia muito que a gente tinha que valorizar essas iniciativas e para que elas tivessem um aumento, né? Para que elas realmente se multiplicassem. Hoje, nós já temos 130 prefeitos de praças nomeados. Imagina, é um número enorme. São pessoas que se inscrevem nesse Apoie Poa que vocês apresentaram aí. Eles podem se inscrever para cuidar daquela praça. Então, o prefeito, a nomeação dele sai no diário oficial para que ele tenha autoridade, porque também uma pessoa vai lá e começa a dizer, olha, não quebra os brinquedos, não picha, mas quem tu é? Eu sou prefeito da praça, está aqui no diário oficial a minha nomeação. Então, é para dar autoridade, para dar poder para aquela pessoa que a gente faz a nomeação efetiva. E tem casos assim que a gente se emociona, né? A primeira, a dona Rose, que foi numa praça no Menino Deus, ela cuidava da praça há muito tempo, era um lixo, e ela e as amigas dela, todas aposentadas, cuidavam. E quando ia alguém lá, a gente chama os maconheiros, né, simplificando, elas compraram uns apitos e elas apitavam em volta da pessoa, e a pessoa ficava chateada, né? Aquele monte de senhora apitando, tocando apito, e iam para outro lugar e paravam de fazer mau uso do espaço público. Hoje é exemplar, a praça é toda cuidada, limpa. Quando vai o pessoal da Cotravipa lá limpar, fazer a capina, normalmente o prefeito ou a prefeita da praça acompanha o trabalho, o que faz muita diferença, porque aí vê, olha, corta mais aqui, corta mais ali, junta o lixo. Normalmente elas dão um lanche para o pessoal da Cotravipa, fazem amizade, né, com eles ali, já dão um suco, um lanche para eles, a vizinhança se reúne para isso e eles fazem serviço de maior grado. É muito melhor, muito mais efetivo do que puramente a fiscalização da prefeitura.
Então, o prefeito de praça, ele se inscreve no Apoie-Pou, aí, se quiser ser, tem que ser alguém que tem algum vínculo com aquele espaço, ou more perto, ou a vizinhança conheça, uma referência na região, e aí é nomeado e faz isso. Qual é também a vantagem que a gente procura dar? Não é que terá privilégio, mas as praças onde tem prefeito de praça, elas têm prioridade no atendimento de demandas. Ah, bom, ganhamos academias para idosos, não dá para todo mundo, aonde que nós vamos botar? Nas praças, prioridade quem tem prefeito. Se tem lá, estragou um equipamento, é arrumado mais rápido, enfim, o poder público não deixa o prefeito sozinho, virando as costas. Não, olha, agora é contigo, não quero mais saber. Não, é uma parceria efetiva. O prefeito cuida, faz toda a sua movimentação na vizinhança, envolve todos para que ajudem, para que cuidem da praça, cuida do serviço que a prefeitura presta lá, e, de outro lado, nós procuramos sempre atender com prioridade estes prefeitos quando eles pedem algum serviço especial. Tem até um canal próprio, no 156, onde eles ligam e fazem as suas demandas. Perfeito. Viu aí? Quer ser um prefeito de praça e contribuir para uma melhoria no cuidado da sua cidade, do seu município? Entre em contato apoie.portoalegre.rs.gov.br. Está escrito aqui embaixo. Muita gratidão pela informação, secretária. Mas vamos falar então sobre um outro projeto que está agitando a cidade, e eu, como cidadã, percebi essa movimentação de forma muito positiva, que foi a revitalização da orla ali no trecho 2. Eu sou uma pessoa que aproveita muito aquele espaço junto com a família, para que a gente possa curtir um momento de um pôr do sol, fazer uma atividade física, um esporte, mas houveram expectativas, existem expectativas para a revitalização daquela obra. Posso pensar que seja o turismo, a integração entre as pessoas da comunidade, mas também imagino que tenha muito mais dentro da construção dessa revitalização. Traz um pouco para a gente sobre essa expectativa, sobre essa revitalização. Ana Paula, tu está falando do trecho 2, né? Entre o trecho 1, que está pronto, aquele espaço de mais de 100 hectares que nós temos aí, e o trecho 3 que está pronto também. Nós lançamos a gente chama um processo de manifestação de interesse, uma PMI, é tipo um concurso para aqueles que quisessem dar ideias de como melhor utilizar aquele espaço, inclusive de forma que ele tivesse uma sustentabilidade financeira também, porque o município ele concedeu o trecho 1, né, e a Harmonia, ele está concedido, é uma concessão para a GAN 3, o trecho 3 ele é cuidado pelo próprio município com adoções, que é outra coisa que depois, se der tempo, eu vou falar das adoções de espaços públicos, e o trecho 2 da orla, nós estamos na expectativa de receber um projeto de uma marina pública aí e de um centro de eventos. Porque quando foi feito o projeto pelo escritório do Jaime Lerner e um estudo da própria UNOPS, que é uma entidade contratada aí que estuda parques e praças no mundo inteiro, ficou definido que o trecho 1 seria contemplação, o trecho 3 esporte e o trecho 2 eventos e gastronomia. Então, dentro dessa lógica, né, a nossa proposta para que os privados deem ideia é dentro desses limites. Queremos uma marina pública lá, que é um desejo antigo da cidade. Quando foi feito o aterro, na década de 50, já foi deixado uma espera, uma ponta, para que aquilo desse início a uma marina. E nunca foi implantada, por razões variadas. Então, agora que a gente redescobriu o rio, a gente quer ter cada vez mais contato, que possam chegar de barco de vários tipos, possam atracar aí, vir para a cidade, participar de algumas coisas, sair, ter regatas, ter, enfim, todo tipo de atividade junto, né, o lago com a cidade. Então, houve essa decisão do prefeito de lá instalar, então, de uma vez a marina pública não no sentido que seria de graça, mas não precisa se associar em clube, né, que só tem, Porto Alegre não tem marina, só de clube ou privada mesmo. Essa seria, a pessoa paga a diária e usa quantos dias quer e pronto. Então, há essa necessidade, essa demanda.
Além disso, como o espaço é muito grande e já tem tradição de eventos musicais e de todo tipo ali, que se cria uma estrutura para isso, né? Uma estrutura de eventos, pode ser parte ao ar livre, uma parte fechada, porque todo evento ao ar livre ele tem também que ter uma infraestrutura de camarins, toda aquela coisa. Então, a gente está aguardando as propostas de como isso pode ser modelado. No dia 14 de julho, encerra o prazo para apresentação das propostas. Então, até lá, a gente não sabe o que vem, mas nós estamos aí muito curiosos, assim como vocês, assim como toda Porto Alegre, para ver o que a gente vai poder fazer naquele espaço que é tão nobre. Ele foi deixado para trás no passado recente, porque havia um problema ali de muita poluição. Não sei se sabem que sai o esgoto aí, tem uma casa de bombas do DEP, então é uma área que tem uma língua preta, que o pessoal chama aí, e o próprio dilúvio chega ali. Então, não tem como fazer uma marina, por exemplo, com uma água suja, ninguém vai vir. Ou restaurante, ou o próprio centro de eventos, num lugar que tem mau odor. Então, como isso está sendo tratado, essa questão da despoluição, já tem vários projetos, inclusive do próprio DEMAI nosso, nós sabemos que isso vai demorar 2, 3 anos, já teremos melhora na condição daquela região ali, já está inclusive sendo dragado todo o dilúvio, o pessoal que passa por aí pode verificar, está sendo todo limpo. Então, agora, né, com essa despoluição, com essa melhoria, surge a perspectiva de uso então, desse tipo, né? A comunicação do lago com o território, trazer mais esportes náuticos, trazer eventos náuticos, que é um lugar que tem poucas opções aqui perto, né? Tem em Florianópolis, mas aqui não tem nada que pudesse, né, sediar eventos náuticos. Então, a gente está muito esperançoso, mas temos que aguardar, né? Temos que deixar a nossa curiosidade um pouco de molho até que a gente receba os projetos. Sim. Secretária, a gente está chegando ao final do nosso tempo de entrevista. Eu vou lhe pedir para deixar uma mensagem, e nessa mensagem, talvez fazer um chamamento para a questão de adoção aos espaços públicos, que a senhora tinha comentado, que também é um aspecto importante para a Prefeitura de Porto Alegre. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade, então, e fazer esse apelo, né? Porque o prefeito de praça é uma forma de contribuição mais intensa, a pessoa se dedica e tudo. Mas se você não tem essa disponibilidade, mas gostaria de adotar um espaço em frente à sua casa, pode ser a praça toda, pode ser o recanto infantil, por exemplo, tem muitas pessoas, avós, que levam lá os seus netinhos para andar nos brinquedos, eles estão um pouco danificados, então quero adotar esse espaço, se inscreve no mesmo Apoie Poa, com o objetivo que quer, e a gente faz ajuda, dá cursos, muitas vezes curso de pintura, desses brinquedos e manutenção, e aí a pessoa pode ir lá e fazer o serviço. Essa adoção pode ser tanto nesse sentido de prestar algum serviço, alguma melhoria, pode ser também no sentido, como nós temos na Maurício Cardoso, aí uma associação de senhoras que se reuniu e contrata, então, uma pessoa para cuidar, para limpar e supervisionam isso, elas adotaram, elas não são prefeitas, mas elas adotaram aquela praça. Nós temos o Parcão, que é grande, ele é adotado pela Melnick, pelo Zafari, pelo Moinhos de Vento, pela Panvel e agora pela Tramontina. Todos se reuniram e adotam aquele espaço, cuidam dele, trazem melhorias, enfim. Então, se você gosta da sua cidade, se você acha que Porto Alegre merece ficar cada vez mais alegre, adote um espaço. Pode ser um canteiro na frente da sua casa que a senhora deseja plantar flores. Ou pode ser, como eu disse, um brinquedo que alguém, um marceneiro, alguém que tem alguma habilidade, vá lá e queira arrumar. Tudo isso é muito importante para a cidade. Pela melhoria que traz, pela economia de recursos que traz ao poder público. Mas isso é o menor ganho. O maior ganho é a cidade pertencer aos porto-alegrenses, criar aquele espírito de cidadania, de pertencimento, de cuidado com o que é público, que é muito importante.
Uma cidade boa é aquela onde todos participam dos cuidados, onde as pessoas não sujam, onde as pessoas arrumam o que está estragado, evitam o vandalismo de alguma maneira, enfim, onde todo mundo está junto nesse movimento de termos uma Porto Alegre melhor. Secretária de Parcerias do município de Porto Alegre, Ana Pellini, muito obrigado pela sua entrevista. E lembrando, né? A cidade é de todos, não é só do prefeito, não é só da secretária, não é só dos funcionários que têm a responsabilidade de fazer as coisas. Nós, cidadãos, somos responsáveis, seja por Porto Alegre, seja pela sua cidade. Depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial. Continue com a gente. Estamos de volta no segundo bloco com a nossa convidada especial, ela, a Perla César. Ela, que domina a arte de liderar como poucas pessoas. Perla, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Olá, Ana, Paulo, olá a todos. Gente, ela está sendo assim um exagero de amizade. Quero te agradecer esse convite, agradecer ao Movimento Empresarial, à Rede Sul, por estar trazendo um pouco mais dessa nossa história, né? Eu adoro contar histórias, a Ana me conhece, e é muito bom poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Perla. Gratidão por ter aceito esse convite e estar aqui conosco falando dos seus inúmeros projetos que está aí movimentando muitas pessoas, incentivando a melhoria contínua sempre. Perla, então, já que você gosta de contar histórias, conta pra gente um pouco das suas jornadas, que em seguida a gente vai falar sobre os seus projetos. Bom, Ana, a jornada da vendedora, da gestora comercial, da trabalhadora começou realmente há muitos anos. A parte profissional da minha carreira se inicia quando eu tenho 15 anos e começo então a trabalhar fora para trazer o sustento da minha mãe, do meu irmão, em um momento bem difícil da nossa vida. Mas eu acredito que isso deve ser a história de N mulheres como nós, né? E o crescimento passa pelo desenvolvimento, pela evolução, pelo aprendizado e pela educação continuada. Eu acho que esse é o grande diferencial. A gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos e trabalhar para isso. Então, eu fui atrás das minhas formações. Sou formada em gestão comercial, tenho pós em planejamento estratégico, gosto de liderar equipes, já trabalhei com grandes empresas, com grandes marcas, com grandes nomes dentro desse mercado, a base de mais de 20 anos na base automotiva, na área bancária, e hoje, então, eu me encontro construindo uma nova carreira, né, na área da comunicação.
Eu acho que a Ana, quando fala dos meus múltiplos projetos, ela define realmente essa nossa visão, né, Ana? De sermos mulheres que gostam de ligar e interligar, de fazer hubs, de construir relações, e acho que esse é um grande papel do feminino nesse processo, né? A gente faz melhores conexões, porque falamos melhor, né? Então, eu acredito muito nisso. Perfeito, Perla. Deixa eu convidar o Rogério para participar desse nosso bate-papo. Rogério. Perla, muito obrigado por estar aqui com a gente, trazendo a tua experiência, trazendo as tuas múltiplas facetas, as tuas múltiplas vivências. Mas, afinal de contas, ser líder hoje é ser múltiplo, ser líder hoje é ter interação de diversas formas, é conduzir as pessoas à medida em como as coisas vão se transformando, é se adaptar. Então, tu tens diferentes trabalhos na tua área de liderança. Eu fiquei sabendo que tu tens livros também que tratam do tema da liderança e de outros temas. Queria te pedir para tu falar um pouco sobre essa tua jornada da liderança e das tuas obras. Exatamente. Eu acho que a liderança, ela pode... Não sou favorável, sabe, Rogério, de colocarmos o preconceito de que ou você nasce líder ou você não é líder. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente pode sim construir lideranças. E muito disso está embasado na necessidade minha, né, nessa minha inquietude. Tanto que um dos meus projetos se chama Inquietas, né? Porque eu acredito que o papel de uma pessoa que realmente quer um resultado é levantar da cadeira e fazer algo. Porque de discurso, de planejamento, tudo isso é muito lindo, mas se não sair do papel, se não houver uma tentativa, se não houver um erro, se não houver uma melhoria contínua, não vai haver resultado. E isso sempre foi uma grande bandeira minha. Se eu quero algo, eu preciso levantar, ir lá e buscar, fazer acontecer. Não consigo me colocar na posição de vítima do acaso. E isso me levou ao processo da liderança e essa inquietude de buscar essas respostas, ou melhor, novas perguntas, né? Porque eu acredito muito que cada vez que a gente encontra uma resposta, o universo vem e muda todas as perguntas, porque a gente está aqui exatamente para isso, para poder aprender novas formas de ser feliz, novas formas de evoluir e de contribuir para o todo, né? Então, na área da comunicação hoje, nós trabalhamos em um programa chamado Resolvendo Dilemas, que fala exatamente sobre isso, e o conceito dele era trazer soluções para todos e quaisquer dilemas que a nossa sociedade, que aqueles que a gente convive possam estar passando. E principalmente buscar soluções criativas, de atitude e dentro da nossa realidade. Né? Parar de achar que a resposta está lá no exterior, ou que a resposta está lá em São Paulo, ou que a resposta está lá, sei lá onde. Não, a maioria das vezes a resposta está aqui, do meu lado, com uma grande empresária, com um grande empresário, com uma orientação, com uma história de vida, com uma atitude feita dentro de casa com recursos poucos, porque essa é a grande verdade. Nós somos pessoas batalhadoras que têm recursos poucos. Então, não adianta querer sonhar com a ideia de ter a estrutura da Vila do Silício. Não adianta, não é. A gente está no Brasil, a gente está vivendo um momento difícil e precisa encontrar soluções criativas dentro da nossa realidade. Esse é um dos nossos desafios, mas eu brinco sempre que o que mais me motiva é o trabalho e o desenvolvimento de empoderar mulheres, principalmente em vulnerabilidade social. E aí esse projeto é o Eu Amor,
que é onde eu fiz o meu livro, e nele... Ai, Aninha, obrigada! Né? E nele, então, eu digo que a literatura veio na minha vida como um grito, né? Uma expressão da minha raiva. E, Rogério, fique tranquilo, eu considero a raiva uma emoção necessária para o processo do desenvolvimento, porque ela tira a gente do nosso estado de estagnação, né? A gente precisa ter a raiva para ter adrenalina, para ter movimento, para sair desse momento e não ser dominado por ela. O Eu Amor é exatamente isso, é uma expressão desse meu grito de necessidade de mudança, porque eu vivi em 2016 um processo muito doloroso de depressão. Eu passei, e é engraçado porque as pessoas olham para mim hoje, né, Rogério, e a gente cria essa imagem, essa autoimagem vencedora, que graças a Deus hoje ela não é só uma autoimagem criada, ela é um resultado do meu trabalho, mas não tem noção que em 2016 eu pesava 96 quilos, eu estava num processo grave de depressão e eu tentei o suicídio. E conto isso não para incentivar ninguém, pelo contrário, Rogério, eu conto isso para as mulheres perceberem que a gente consegue sim sair do fundo do poço. E esse processo está descrito nesse livro. Como é que eu fiz para sair do fundo do poço? Porque os médicos, os especialistas, toda a minha rede de apoio, que toda mulher precisa de uma rede de apoio. Sozinhas nós não conseguimos crescer, né? E essa rede de apoio, ela me trouxe muito amparo na medicina, em tudo aquilo. Mas eles não conseguiam trazer para mim e para o meu modo de pensar, Rogério e Ana, uma ferramenta. Eu saía da consulta do meu psicólogo, do meu psiquiatra, com uma lista gigante de remédios, né? E eu dizia, gente, eu só quero que vocês me digam um jeitinho, uma ferramenta, só isso. Me diz como eu faço para sair dessa situação. Eu sei que eu tenho que me amar mais, vocês já disseram isso. Eu sei que eu tenho que parar de me culpar. Eu sei que eu tenho que pôr limite nas pessoas. Eu sei de tudo isso. Mas como eu faço isso? E aí, nesse meu grito, Rogério, de libertação, digo, tudo bem, ninguém quer me ajudar, então eu vou criar minhas ferramentas. E nasce o Eu Amor, com uma série de ferramentas, de todas as minhas experiências, de uma experiência no México, de mais de 15 dias que eu tive em uma mentoria lá, de todas as experiências vividas em treinamentos, cursos, desenvolvimento, PNL, aonde eu podia encontrar algo que fazia sentido para mim, eu trouxe e coloquei ali dentro, para que outras mulheres não precisem sofrer o que eu sofri para encontrar uma ferramenta, né? Eu acho que esse é o legado do Eu Amor, e é o que a gente leva hoje para as mulheres em vulnerabilidade social, é os trabalhos que a gente faz dentro dos subúrbios, das associações, de forma discreta, porque isso não é uma bandeira para esfregar na cara dos outros, a dor do outro não precisa ser nossa bandeira. Eu acho que a vitória do outro tem que ser nossa bandeira, né? Que a gente possa ter muitas mulheres para expor, Ana. Sim, elas, depois de já lapidadas, de já brilhantes, né? Porque a mulher é sim frágil, mas não porque é frágil de fraca, Rogério, e você é um idealizador disso, eu te admiro muito porque você é um defensor dessa ideia. Nós somos frágeis porque nós somos especiais. Muito obrigada, Perla. Muito obrigada pela tua fala e por trazer todo esse conceito que você traz no livro que está aqui. Então, quem quiser conhecer mais a obra Eu Amor, da Perla, onde ela traz muito prático mesmo, a gente lê esse livro e aí você traz numa praticidade de como encontrar caminhos
para o autoconhecimento, para encontrar o amor próprio. Você está de parabéns por todo esse projeto e por todo o contexto que existe, né, por trás da criação dessa obra. Ele não foi um livro escrito apenas com teoria, mas com muito sentimento, com muita vivência, pela tua experiência e pela tua superação. E isso é o que inspira e que motiva outras pessoas a também buscarem a sair dos seus momentos ruins por meio dessas atividades, dessas ações, dessa obra maravilhosa. Parabéns por tudo que tu conquistou, pela tua superação, pelo livro que você escreveu, que é incrível essa história. Mas eu vou trazer uma pergunta referente ao não sem culpa. Você trouxe na tua fala essa questão de dizer não para as coisas que você não quer fazer, que também faz parte do processo de desenvolvimento. Então, conta um pouco para a gente sobre esse projeto do Não Sem Culpa. Ana, o mundo vai levando a gente a esse caminho, né? E essa inquietude, ela continua, porque o Eu Amor, ele é um projeto tão gigante, porque foi a construção de toda a minha recuperação. Mas é muito difícil de traduzir isso em pequenos trechos, né? Então, quando a gente fez uma pesquisa com um grupo de mais de 250 mulheres, que a gente trabalhou 40 dias de empoderamento através de um curso online gratuito no WhatsApp. Eu fiz um curso online gratuito para o WhatsApp na época bloqueava, foi em 2019, né? Limitava a 250 mulheres. E a gente, então, conduziu 40 dias aquele grupo. Era um grupo a nível Brasil. Tinha de todos os perfis de mulheres que gostariam de se desenvolver, de se empoderar, de se tornar uma mulher melhor. E ao final desse grupo, a gente fez uma pesquisa perguntando para eles o que mais eles tinham aprendido dentro daqueles 40 dias de desenvolvimento e de empoderamento feminino. E a resposta nos surpreendeu, eu e minha equipe. A resposta foi: aprendi a dizer não sem culpa. Quando saiu essa resposta, porque elas eram livres para responder, não tinha marcação, não tinha nada, era uma pesquisa livre, elas escreveriam o que quisessem. E assim, mais de 80% das mulheres disseram que o que mais elas aprenderam naquele momento foi dizer não sem culpa. Eu digo, gente, tá aí! Esse é a essência do projeto. Não sem culpa, ensinar as mulheres a dizer não sem culpa. E então a gente começou a buscar isso e a trazer outros conteúdos dentro desse modelo de levar as pessoas a oportunidade de pôr limites, né? Porque dizer não é ferir o outro, é realmente colocar limites e é sim amar a si mais do que ao próximo, né? Esse é o esquema, porque quando você diz não ao outro, você está dizendo sim a si mesmo, e isso é uma demonstração de amor. E a gente, então, iniciou essa busca, esse estudo, e fomos buscar literatura para criar esse tipo de desenvolvimento, e eu acho que dentro desse meu crescimento na literatura, Ana e Rogério, e os N processos educativos que eu sempre trabalhei, no conceito de realmente levar conhecimento às pessoas, eu consigo ser uma pessoa que traduz conteúdos para um dialeto mais humano, mais literal, mais fácil de compreender. E a gente, então, criou os workshops, as palestras, falando sobre como dizer não sem culpa. E a gente conduz, então, não sem culpa para o trabalho, não sem culpa para pedidos que a gente não pode aceitar ou não quer aceitar, não sem culpa para parente, não sem culpa para marido. E a gente vai ensinando como as mulheres podem dizer não sem se sentir culpada, com muitas técnicas também, porque eu acho que esse é o diferencial do meu modelo de trabalho. Tudo que eu puder transformar em uma ferramenta, eu vou fazer,
porque eu sou muito prática, né? Sim. Chamar o Rogério para o nosso bate-papo de novo. Rogério, mulher fala demais, você já sabe disso. Mas, independente das mensagens importantes que tu está trazendo, a gente tem um tempo que ele é carrasco, né? E o tempo está se esgotando da nossa conversa. Então, a última pergunta que eu te faria justamente é uma mensagem para tu deixar para as pessoas que estão nos assistindo aqui pela Rede Sul no programa Movimento Empresarial. Bom, eu posso dizer a todos que estão assistindo, vocês são únicos e especiais. Independente do que a cultura, independente do que as nossas crenças limitantes, do que você passou, o seu passado, ele tem que servir simplesmente como trampolim para o seu futuro. Não abandone os seus sonhos, transforme ele em metas. Esse é o único caminho para a felicidade. Albert Einstein já dizia isso. Se você quer ser feliz, se agarre a uma meta. Essa é a minha mensagem para todos do movimento empresarial e da Rede Sul. Se agarre a uma meta, porque só assim a vida vai ter sentido. Perfeito, que lindo, emocionante, muito profundo e com certeza quem nos assistiu neste programa de hoje entendeu bastante da tua mensagem, do teu carinho, como você fez tudo com muito amor. Gostou? Ainda tem mais. Aguardamos vocês no terceiro bloco. Fica aí com a gente! Olha que programa super interessante e com informações importantes, né, Rogério? A gente falou de duas coisas que são muito bacanas, porque, de um lado, a gente tratou do tema dos desafios da vida, de como é que se pode colaborar para o desenvolvimento das pessoas, e, de outro lado, sobre os desafios de uma cidade como Porto Alegre, com seus quase 1,5 milhão de habitantes. Sim, e quem não tem problemas para se resolver, né? Então, a Perla César, nossa convidada de hoje, falou sobre as ações que ela faz sobre resolver dilemas. Resolver dilemas ainda é algo muito importante e difícil de lidar, porque trabalha muito a questão da comunicação, de como comunicar, como entender o outro, de se ter empatias, de resolver, porque muitas vezes a gente encara os problemas e muitas vezes a gente guarda para que a gente não tenha que lidar, não tenha que resolver. E ela, com muitas técnicas e metodologia, atua também com todo esse conceito de resolver dilemas, além de trabalhar algo que começa, é o início de tudo, que é o autoconhecimento, que é o autodesenvolvimento, que é o amor próprio, que é o se amar. A gente começa todo o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, por esta fase do se conhecer, do se amar, e aí sim, até mesmo resolver os dilemas fica mais fácil. Quando a gente tem alguns desafios a serem vencidos, muitas vezes é difícil para a gente fazer isso sozinho. Sim. Às vezes, por mais que nós nos consideremos preparados para lidar com isso, a gente precisa de um olhar externo, a gente precisa de alguém para nos fazer as perguntas certas, para nos permitir, muitas vezes, ampliar o nosso autoconhecimento. E isso é uma das coisas que a Perla desenvolve no trabalho dela. Sim.
E também, além de todo esse contexto de trabalhar o eu e o nós, principalmente dentro da convivência e relações mais próximas, a gente também vai falar sobre comunidade, que foram as informações que a secretária Ana Pellini, que nos deu a honra da entrevista dela aqui, trazer várias informações que muitas vezes é desconhecido, até mesmo pela nossa comunidade, né, Rogério? Uma das coisas que me chamou mais atenção nessa conversa com a secretária de Parcerias de Porto Alegre, Ana Pellini, foi justamente a ideia do prefeito da praça. Nós estamos aqui gravando, nós não estamos nem no município de Porto Alegre, estamos em Canoas, estamos gravando aqui numa praça, mas vamos pensar uma praça no interior de um município. Quais são os desafios de fazer com que aquela praça seja utilizada pela população, de fazer com que se consiga aproveitar, ter segurança, deixar a grama na altura que tem que estar, deixar os equipamentos inteiros. Então é lógico que isso é uma responsabilidade da gestão pública, mas se tem alguém que tem um olhar mais atento, que frequenta aquele espaço, que tem condições de estar todos os dias ou mais dias circulando por lá do que normalmente a gestão pública estaria, olha só que coisa interessante. Então essa ideia do prefeito da praça, uma pessoa que vai ter esse título, que vai ter a condição de circular por ali, vai ter condições de indicar a necessidade de fazer um reparo, vai ter condições de fazer com que as pessoas sejam direcionadas a tomar atitudes também para ajudar a conservar a praça, a chamar o gestor público quando tem um determinado problema. Então, essas coisas todas são muito interessantes quando a gente está na área de gestão pública. Eu achei sensacional. E também, não somente com todo o viés mais pessoal de ser um prefeito da praça, há também possibilidades de adotar um espaço. Você que tem empresas e que queiram contribuir para a manutenção da cidade, da comunidade, de lugares específicos e quiser também adotar um espaço para que sejam feitos investimentos ou de melhorias ou de manutenção referente a algum lugar, há possibilidade sim, você já viu o endereço que pode mandar a sugestão ou até mesmo perguntar para eles se tem lugares já direcionados para que possa ser feita essa ação. Porque no mundo ideal, a gestão pública, ela deveria ter condições de lidar com praças, com ruas, com tudo isso. Afinal de contas, é para isso que nós pagamos impostos, nós como cidadãos pagamos impostos, as empresas pagam seus impostos. Na verdade, no dia a dia, a gente sabe que existem muitos problemas e que os gestores públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, acabam não conseguindo lidar com eles, seja pelos problemas que forem. Então, a comunidade assumir essa parte dessa responsabilidade, ajudar a solucionar os problemas, isso é muito comum na Europa, isso é muito comum no Canadá, nos Estados Unidos, a comunidade adotar uma determinada região, fazer com que aquela região fique mais bonita, não esperar o poder público tomar iniciativa para resolver alguma coisa. Claro, cobrar do poder público a solução dos problemas, mas ser também um ente facilitador e resolvedor daquilo. Não só ficar esperando que algo se resolva por si. Uma das coisas também interessantes quando a gente pensa nessa questão de parcerias, são desafios maiores. Então, tem um exemplo que não é exatamente uma parceria público-privada, mas que está acontecendo agora. Certamente todos conhecem o processo de exploração espacial, que levou o homem à Lua lá na década de 60, e tudo que aconteceu depois no início da década de 70. O que aconteceu? Uma das maiores agências de espaciais do mundo, a maior, né, que é a NASA, ela se viu sem condições de assumir novos projetos, o novo desafio agora. Então, o que ela fez? Ela abriu espaço para a iniciativa privada, desenvolver projetos para levar os foguetes para a estação espacial orbital. E depois disso, os novos desafios, que é levar o homem à Lua, levar o homem a Marte, também não estão sendo feitos apenas por uma empresa vinculada ao governo, que seria a NASA ou outras empresas estatais, mas por uma empresa privada, que é a SpaceX, e por outras também, o SpaceX do Elon Musk, que é o mesmo dono da Tesla e de outros empreendimentos. Então, a gente precisa se dar conta de que os desafios são diferentes, as dificuldades são diferentes,
Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, imaginar que os governos têm todas as soluções sozinhos, provavelmente os novos desafios não vão ser superados. A dificuldade é outra. Então, encontrar os caminhos para, de mãos dadas, né, a gestão pública, a iniciativa privada, trabalharem para fazer a construção de um futuro melhor, para fazer uma cidade funcionar melhor. Poxa, isso é algo que pode ser feito, sem nenhum viés ideológico. Não é esse o ponto. O ponto é resolver os problemas da melhor forma possível, resolver os problemas o mais rápido possível, né, transformar. A gente conversou alguns programas atrás a respeito de ESG, de responsabilidade social, com o administrador Carrano, e a gente falou sobre isso também. Qual é o objetivo? O objetivo é gerar resultados de forma sustentável, de forma que a população tenha oportunidades, de forma que a gente consiga viver num ambiente melhor. Então, se isso passa por parceria entre os entes públicos e a iniciativa privada, por que não? Sim. Afinal de contas, o que nós queremos é viver num mundo melhor, né, Ana Paula? Com certeza. E quando a gente pensa em parceria público-privada, a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas existem inúmeros exemplos de possibilidade de contribuição. O Rogério falou sobre a questão da SpaceX, que eles abriram para empresas privadas a possibilidade de encontrar possíveis soluções, talvez a tua empresa também desenvolve alguma solução que pode contribuir junto aos projetos que o governo está propondo. Já parou para observar se o governo tem a abertura de algum edital ou de alguma possível atividade para que empresas possam trazer suas soluções? Então, pesquise mais sobre o seu nicho de atuação, sobre as atividades que você desenvolve, se existe uma necessidade de melhoria do governo, que você tenha a solução. Não é isso, Rogério? Não só em Porto Alegre, não só região Sim. metropolitana, mas aonde você estiver nos assistindo, na sua cidade, provavelmente existem problemas que talvez a sua empresa ou a empresa do seu amigo, de alguma forma, podem estar envolvidos na solução. Mas como eu costumo dizer, né, Ana Paula, o que não tem solução é o tempo. O tempo Sim. se encerra e a gente está chegando ao final de mais um programa Movimento Empresarial. Então, gostou? Assiste todos os programas de 2022, de 2021, que estão nas nossas redes sociais. Aqui embaixo está aparecendo o nosso endereço no Instagram, no YouTube, e você tem condições de assistir os programas que você ainda não viu. Mas, terça-feira que vem, vamos estar juntos novamente, aqui pela Rede Sul. Até lá!